Olá, galerinha! Eu vou falar para vocês aqui a respeito que eu coloquei no primeiro dia, né, da nossa maratona. Eu coloquei lá, perguntei para vocês quais eram as suas maiores dificuldades, né, para a gente conversar um pouco. E aí, o que vocês colocaram lá foi o doce, né? Que a maior dificuldade de vocês era controlar a vontade de comer doce, rotina, não ter uma rotina e pular refeições. Foi isso que vocês colocaram lá e que eu tô aqui agora nesse vídeo para explicar para vocês esses 3 passos que vocês me falaram lá que era a dificuldade, tá? Então vamos começar pelo doce. Deixar bem claro que eu também amo doce, tá? Então, assim, eu vou olhar aqui, tá? Eu vou dar uma coladinha para eu não esquecer o que eu anotei para falar para vocês. Então, primeira coisa, gente, comer um pedaço de doce não vai atrapalhar a sua dieta, não vai deixar você de mal com a fita métrica, de mal com a balança. Muito pelo contrário, você comer um pedaço de doce ao longo do dia, isso vai deixar você mais satisfeito e vai evitar que você tenha uma compulsão por doce, né? Porque quando a gente se priva de alguma coisa, a gente fica com mais vontade daquela coisa, né? Então, assim, é aquela velha história, tudo que é proibido é mais gostoso. Então, se eu falar para vocês, não vão comer doce, o que vai acontecer? Pode ser que você fique aí uma semana sem comer doce, mas depois você vai desenvolver uma compulsão tão grande por doce que vai ser difícil de se controlar. Então, assim, não é proibido comer doce. Você pode comer doce sim, né? Desde que, claro, você saiba também a porção aí que você vai estar escolhendo aí para você comer, né? É só acertar na medida, nas escolhas dos doces, que você pode sim, ao longo do dia, se dar aí o privilégio de comer um pedaço de doce, que afinal de contas o doce, né, como vocês, algumas pessoas aqui, se não assistiram, depois vocês podem assistir o vídeo que eu coloquei lá. O doce, ele é uma coisa que desde criança a gente como que se diz assim, a gente é, entre aspas, presenteada, a gente não é presenteada, a gente como que eu vou usar? Esqueci a palavra. Mas, tipo assim, a gente é um prêmio, né? A gente ganha um prêmio. Sempre desde criança a gente ganha um prêmio. E qual é o prêmio que a mamãe sempre dava pra gente desde criança quando a gente fazia uma coisa boa? Um pirulito, uma bala, né? Então a gente associou isso a uma coisa boa. Então, geralmente, por exemplo, acontece muito isso. Hoje eu fiz tudo direitinho a semana inteira, hoje eu vou me dar o privilégio de tomar aquele sorvete. Hoje eu mereço uma torta, eu mereço o milkshake. Pode ser sim que você mereça, mas você tem que ter a noção de que não precisa pedir, são 3 tamanhos de milkshake. Você não precisa pegar o grande, pega o pequenininho, né? Então, assim, são escolhas que você vai fazendo ao longo da sua caminhada. Não é você tirar tudo, mas é você saber escolher e escolher a quantidade também, que isso interfere muito. E aqui eu vou dar algumas dicas para vocês de como vocês controlarem aí essa vontade de comer doce, essa compulsão. Eu vou dar aí para vocês 9 dicas, tá bom? A primeira dica é: escolha a sobremesa ideal. Então, assim, como que é escolher a sobremesa ideal? Você vai preferir doces preparados, por exemplo, à base de frutas ou a própria fruta, que tem um açúcar e que ajuda também na vontade de comer doce. Você não precisa comer só doce, açúcar. Existem outras formas que você pode aí, né, melhorar a sua vontade do doce. Por exemplo, você escolher frutas, olha só que coisa legal, você escolher doces que tenham castanhas e frutas, as fibras e as gorduras boas, elas ajudam você a diminuir a compulsão por doce.
Por quê? Porque a fibra e as gorduras boas, elas diminuem, né, a absorção do açúcar no seu sangue. Então, o seu sangue ele vai absorver mais lentamente a glicose e aí vai aumentar a sua saciedade e você não vai ter muita vontade de comer doce. Essa vontade de sua comer doce, ela vai diminuir. Olha que dica legal, hein? Uma outra dica também bem bacana, prefira os doces preparados por você. Por exemplo, você pode fazer um docinho de abóbora, você pode fazer um doce de banana, você pode fazer um docinho de leite, você pode fazer uma geleia de morango, você pode preparar os seus próprios doces. E olha que bacana, além de você fazer seus doces com a própria fruta, quando nós mesmos preparamos nossos doces, a gente pode fazer substituições mais saudáveis de alguns ingredientes, né? Por exemplo, em vez de você usar o açúcar, você pode usar um doce que você faça, você não precisa colocar nem açúcar. Por exemplo, você fazer um doce de banana bem madura, você não precisa nem colocar açúcar, você coloca ali um pouquinho de adoçante em pó, se for o caso, que às vezes nem precisa colocar. Eu faço uma sobremesa de gelatina com abacaxi. Gente, se o abacaxi estiver docinho, a primeira vez que eu fiz eu coloquei adoçante, mas não precisa nem colocar adoçante. Fica uma delícia de sobremesa de gelatina com abacaxi. Você só usa gelatina, abacaxi e creme de leite só. E fica maravilhosa, fica doce, uma delícia. Depois eu passo para vocês a receita se vocês quiserem. Enfim, faça você o seu docinho, tira um tempinho e fala, eu sei que a vida é corrida, a gente fala, mas eu não tenho tempo. Gente, a gente tem tempo sim, às vezes a gente tá ali vendo uns stories, vendo a vida dos outros, é gostoso, eu gosto de ver, mas sabe o que vocês podem fazer? Vocês podem colocar ali o negócio para ir andando e vocês vão mexer no docinho, vendo o Instagram, vendo o Facebook, mas vocês podem preparar o docinho de vocês. Vai ficar mais saudável, vocês vão pegar aí o gosto de fazer o doce, que é gostoso fazer o doce também. E uma coisa bem legal, vocês vão perceber, eu não sei se vocês acontece isso, mas quando nós preparamos a comida, a gente come menos do que quando outra pessoa faz. Não sei se vocês já perceberam isso, mas por exemplo, eu mesmo, eu não gosto muito de comer as coisas que eu faço. Então, por exemplo, quando alguém faz um doce, eu amo. Agora, quando eu faço um doce, eu já não tenho tanta vontade de comer o doce, porque o prazer de você preparar aquele doce para alguém já é uma satisfação que você está presenteando alguém com aquele doce que você está fazendo. E isso traz tanta satisfação que você não quer mais comer o doce, você não tem mais não aguça mais essa vontade sua de comer o doce. Assim também com os salgados. Quando muita gente, acontece comigo isso também. Quando eu passo a minha refeição salgada, eu não tenho muita vontade de comer. Mas, por exemplo, final de semana, que é o Agnaldo que cozinha, eu já tenho muita vontade de comer a comida que ele faz, porque é diferente. Entendeu? Então, quando a gente prepara, a gente tem menos vontade de comer. Uma dica também aí, já junto com a dica de você preparar os doces, né? Eu já nem sei que dica mais que eu tô, mas vamos lá continuar. Opte pelos sabores mais fortes. Isso acontece muito com chocolate. Quando você for comer um chocolate, se você preferir um chocolate amargo ou um chocolate meio amargo ou 70%, os sabores mais fortes, eles vão aguçar em você esse gosto forte, esse gosto exótico do chocolate, né? E que ele vai deixar, ele vai te tirar mais essa vontade de comer doce. Além também, né, do chocolate ele ser um antioxidante, o meio amargo e o 70%, tá bom? E aí ele fica mais gostoso, quando você aprende a comer esse chocolate, depois você não consegue mais comer esse chocolate doce, que tem muito açúcar, tá? Então, experimenta. Se você não... É que assim, gente, quando a gente é viciado em alguma coisa, é difícil. Mas tenta ir tirando aos pouquinhos. E quando você for no mercado, você compra um tablete de ao leite e um tablete meio amargo. E aí você faz assim, uma hora você come o meio amargo, outra hora você come o ao leite. No começo, é lógico que você vai achar esse aqui, o meio amargo, ruim, porque você não tem o hábito. Mas quando você
começar a ter o hábito, é que nem você tomar café sem açúcar. Quando você toma café sem açúcar, até você criar o hábito para você sentir o gosto do café, sentir o aroma do café, né? Você vai ver que é uma delícia tomar café sem açúcar. É uma delícia, mas é uma questão de hábito, tá? Hábito. Então, quando você cria o hábito de comer o chocolate sem açúcar, você vai ver que ele é muito mais gostoso e você sente muito mais o sabor do cacau, que ele é muito mais tem muito mais satisfação em você comer um chocolate 70% do que você comer um chocolate ao leite. Porque o chocolate ao leite é puro açúcar. Você está comendo o açúcar. Então, em vez de você comprar chocolate com açúcar, come açúcar. Não gasta com chocolate, né? Vamos lá. Uma outra dica. Acerte na hora de você comer o doce. Por exemplo, quando você vai comer o doce com uma sobremesa, a probabilidade de você comer menos doce é maior, porque você já comeu, né, a comida, então você vai comer pouco doce. E a gente entra na mesma dica daquela das fibras que eu falei das frutas. Quando você come o doce como uma sobremesa, logo após a sua refeição, como você ingeriu aí micronutrientes durante a sua refeição, você ingeriu gordura, você ingeriu fibras, vai ser a mesma coisa, você vai se sentir mais saciado com pouco açúcar. E o índice glicêmico dela vai ser menor, porque ela vai ser digerida com uma velocidade menor por causa das fibras e das gorduras, do que quando você espera, por exemplo, você termina de almoçar, sai da mesa, e depois de 2, 3 horas você vai comer uma sobremesa. Então você vai comer mais e ela vai ser absorvida mais rápido pelo seu sangue e vai te dar mais vontade de comer ainda, tá? Então, prefiro o doce também como uma sobremesa depois da refeição, se for o caso. Ou então você comer aí um docinho 1 hora antes de você treinar. Quem tem o hábito de treinar, comer o seu doce 1 hora antes do treino, tá? Vai ser duas coisas aí. Você vai gastar essa caloria que você ingeriu, né? Logo depois do que você comeu 1 hora depois, você vai gastar essa caloria que você ingeriu do doce e você não vai deixar ela acumulada aí no seu corpinho, tá bom? Mas não exagere. Não é porque você vai treinar que você vai exagerar. Lembra-se do primeiro ponto que eu falei. A gente tem que saber, a gente pode comer, mas comer pouco. Atentar na quantidade, tá bom? E além disso também, às vezes, depende do que você come, o doce, ele te dá até energia para treino, mas aí tem que saber a escolha, aí é outro assunto, tá? Mas enfim, nós estamos falando de doce aqui, compulsão por doce. Come um pedacinho de doce aí 1 hora antes de você treinar e você vai gastar o doce. É lógico, se você for treinar, né? Não adianta também você comer um pedacinho de doce achando que vai treinar e aí faz um treininho assim bem basiquinho, um alongamento, uma meditação, aí você não vai queimar o açúcar, beleza? Outro ponto, divida o doce com alguém, né? Divida o doce, por exemplo, às vezes aqui em casa a gente tem o hábito assim, a gente vai pedir um doce, a gente pede 2 doces, por exemplo, bolo no pote. Tem um bolo no pote numa padaria que eu amo, aliás faz tempo que eu não como esse bolo no pote, mas enfim, lembrei dele agora. Mas é um bolo no pote da padaria Que Pão, então vou fazer propaganda aqui, maravilhoso. A gente ama esse bolo no pote, aqui em casa os 4 ama. Mas, gente, você fala de brincadeira, é um bolo no pote assim, né? É grande. Tem gente que come inteiro. Tem. Por exemplo, o Agnaldo, ele comeria um inteiro de boa. O Vitor comeria um inteiro de boa. A Camila acho que até comeria também. Mas enfim, já mudei o assunto. O bolo no pote, quando eu vou comprar, eu não compro 4 bolos no pote. Eu compro 2. Por que 2? Divide por divide por 2. Então, não, em vez de eu comer um bolo no pote inteiro, eu divido esse bolo no pote. Depende de sobremesa, a gente divide até em 3, até em 4. Então, assim, se você tá afim de comer uma coisa gostosa, você
divida com alguém, divide com o filho, divide com o marido, divide com a mãe, com o pai, enfim, gente, você vai tomar um milkshake, toma um milkshake, divide com outra pessoa, assim você não vai estar comendo toda a caloria sozinha, você vai comer o doce que você quer, né, convida aí alguém, gente, tô morrendo de vontade de comer um pedaço de bolo, vamos em tal lugar comer um pedaço de bolo comigo? Mas, e divide, tá? Divide, que é uma maneira de você comer o que você gosta e comer menos, né? Olha que ideia genial. Já pensou nisso? Dividir? Mas não vale, tá? Chegar lá, porque tem gente que chega e fala assim: eu vou pedir esse sabor aqui, eu vou pedir beijinho, você pede brigadeiro. Aí a gente come metade metade. Aí não vai adiantar, porque você tá comendo um pedaço inteiro, tá? A ideia é você pegar um pedaço de torta e dividir entre as outras pessoas, tá bom? Isso funciona muito bem também, tá? Outra dica: congele seus doces. Isso mesmo, congele. Tudo a gente pode congelar, tudo. Então assim, ó, por exemplo, você comprou um bolo grande, uma torta de limão que você gosta. Você comprou um tablete de chocolate porque estava na promoção. Enfim, comprei um doce grande, um bolo, ganhei um bolo e eu vou ter que pôr na geladeira, eu vou ter que comer todo dia porque senão vai estragar. Gente, não vai estragar. Você pode pegar um pedacinho, comer e congelar os outros pedaços, congelar em porções. Uma dica: você já pode congelar em porções, em potinhos, enrolar em algum filme, congelar ou congelar inteiro do jeito que você quiser, mas você pode congelar. Aí não vai ficar ali na geladeira, porque toda vez que você abrir a geladeira, você vai ver o bolo ali, você vai querer comer um pedaço, né? E também você não vai ficar correr o risco de estragar, ou, que é difícil estragar, né? Vamos combinar. Ou você comer toda hora, isso diminui, né? Você abrir a geladeira e você comer, como eu já falei, e você não vai estar na sua frente. Então não vai estar na sua frente, você não vai ver. Se você não vê, você não tem vontade de comer. Então a gente às vezes come algo que tá na nossa frente porque tá ali, então a gente, que vontade de comer, e às vezes nem é vontade de comer. Às vezes é aqui, na cabecinha nossa. Então assim, porque tá ali, a gente quer comer. Então guarde, tá? Eu usei uma técnica há muito tempo que é assim, quando eu ganhava chocolate, eu guardava. Gente, eu até esquecia do chocolate. Até hoje, eu ponho chocolate na minha bolsa e eu esqueço de comer chocolate. Por quê? Porque eu não tô vendo, eu vou lembrar que eu vou mexer na minha bolsa. Eu esqueço do chocolate. Agora, se eu deixo o chocolate em cima do balcão, eu vou querer comer o chocolate. Lógico, ele tá ali na minha frente, tô vendo ele toda hora, eu vou querer comer, tá? Então não deixe à mostra o doce que você quer comer. Entenderam o que eu quis dizer? Eu falo demais, né? Eu sei. Uma outra técnica que eu também já ouvi falar, isso eu nunca fiz, mas eu já ouvi falar, que é você cheirar o chocolate. Por que cheirar o chocolate? Nossa, que sacanagem. Porque o nosso olfato, ele funciona mais, né? Ele é mais, o nosso cérebro ele funciona muito mais com o olfato do que com o paladar, com o nosso paladar. Então, quando a gente tá com muita vontade de comer alguma coisa e a gente cheira aquilo, o cérebro ele já entende que a gente comeu. Olha que coisa louca. Então, por exemplo, olha aqui, tô com uma xícara de café aqui. Olha só. Eu cheirei o café. Gente, que cheiro gostoso que é do café. O meu cérebro, ele já entendeu só pelo cheiro que eu tomei o café. Tanto que você viu, eu até esqueci meu café aqui. Desde a hora que eu tô falando, o café tá aqui, já tá frio. Então, assim, o meu cérebro ele já entendeu que eu tomei café pelo cheiro. Então, assim, a gente meio que engana o nosso cérebro quando a gente cheira. Então, muitas vezes, o cérebro da gente, ele tá, que vontade de comer alguma coisa. E aí você chega e faz, que delícia. E sai. Pronto. Não dá mais vontade de comer, porque ele já entendeu que você comeu. Você engana o seu cérebro com o cheiro. Isso funciona muito bem, tá? Faz aí, depois você me conta
se isso funciona mesmo ou não, tá? Eu escrevi tanta coisa aqui, mas eu não vou falar muito, porque já tá comprido esse vídeo. Imagina se eu conto falar tudo que tá escrito aqui, que eu escrevi pra falar pra vocês. Só tô dando uma pincelada. Um outro ponto. Gente, eu numerei, mas eu nem sei mais quanto eu falei. Mascar chiclete. Mascar chiclete também, ele meio que engana o nosso cérebro. Por quê? Porque quando a gente masca o chiclete, sem açúcar, claro, tá? A gente masca o chiclete, a saliva, ela estimula a produção da serotonina, né? Que ela... Ai, como que fala, gente? Esqueci o nome. Esqueci agora. Ela produz a serotonina e a serotonina ela faz com que isso engane a nossa fome. Também quando a gente está com fome, a gente masca chiclete para a gente também enganar o nosso cérebro. Na verdade, isso não é bem legal. Por conta de fome, eu não aconselho vocês a mascar chiclete, porque a gente produz muita saliva, a gente engole muito, e às vezes a saliva ela é ácida, né? Então aí pode dar algum problema no estômago. Mas quando você está com vontade de comer o doce, você pega aquele chicletinho sem açúcar, você masca um pouquinho ele. Logo, quando você começa a produzir muita saliva, você já joga o chiclete fora, não fica mascando muito tempo. Mas ele vai ajudar você também a reduzir a vontade de comer açúcar, tá? E se tudo isso aqui que eu falei para vocês de dicas sobre o açúcar, que eu tenho certeza que de todas essas que eu falei 8, dessas 8 que eu falei para vocês, eu tenho certeza que uma delas vai funcionar, porque eu posso falar com vocês com toda certeza que todas funcionam comigo hoje, tá? Hoje funciona, não funcionava um tempo atrás, mas hoje funciona. Se tudo isso não funcionar, uma outra dica é você usar florais, fazer aromaterapia também, que vai ajudar na compulsão aí por doce e na ansiedade, tá? Porque é a ansiedade que desenvolve a compulsão por doce e o doce desenvolve a ansiedade. E um outro ponto, entenderam sobre o açúcar? Espero que vocês tenham entendido. Agora vamos falar sobre a questão de pular refeições. Hoje em dia, existem muitos estudos, muitas coisas. Há um tempo atrás, a gente se batia muito na tecla que você tinha que comer de 3 em 3 horas, piriri, pororó. Hoje já não é mais assim. Hoje mudaram-se muitos estudos, alguns profissionais ainda batem nessa tecla, outros já mudaram de opinião, já tem um outro conceito devido a vários estudos, tanto que hoje existe até o jejum intermitente, né? Quem faz jejum intermitente não come de 3 em 3 horas, mas que o jejum intermitente ele funciona para umas pessoas, para as outras ele não funciona, não é para todo mundo. Tá? Mas uma coisa que eu sempre falo que assim, o café da manhã ele ela é a principal refeição do nosso dia, tá? Por quê? Porque o nosso corpo durante a noite ele gasta energia, ele gasta combustível. Quando a gente está trabalhando, ele está usando ali o nosso coração, ele usa muito cálcio, os nossos cérebros, os nossos neurônios, a gente tem bilhões de neurônios, tudo isso ele utiliza tudo que a gente tem em termos de reservas de energia. E quando a gente acorda, geralmente a gente acorda cansado. A gente às vezes não percebe, mas tem gente que sente o cansaço quando acorda. E isso é devido a vários fatores. Estresse, né? A pessoa às vezes treinou demais na noite anterior, teve muita preocupação, muito estresse, não dormiu legal, não teve um sono bom, um sono tranquilizador. Então, tudo isso interfere que o seu corpo ele vai usar todas as reservas que você tem. E aí o ideal é que quando você acorda, não logo que você acorda, mas, por exemplo, tem gente que não gosta de comer para treinar, que nem no caso, eu treino de manhã, então eu não como de manhã para treinar. Eu descobri que eu treino melhor de jejum. Não tem problema nenhum você treinar de jejum, mas logo após o seu treino você precisa fazer uma refeição. Você precisa dar para o seu corpo aminoácidos, nutrientes, micronutrientes essenciais que ele vai precisar ao longo do dia. E aí sim você precisa tomar um café da manhã.
Ah, mas se você tem uma vida corrida que não dá, uma dica, né? Prepara um shake proteico, deixa na shakeira, vai tomando, faz uma vitamina de manhã rapidinho, toma, já deixa pré-preparado, sabe? Assim, deixa já tudo prontinho, leite, fruta tudo picadinha de um dia pro outro. No outro dia você joga tudo lá, bate, ou põe um iogurte com uma aveia, um pedaço de queijo, um ovo mexido. Mas o importante é você comer alguma coisa de manhã, mas não é comer qualquer coisa, tá? Não é pegar um pão, passar uma manteiga e comer. Isso também não vai resolver muito, tá? O importante de manhã é que você dê proteína e carboidratos de boa qualidade para o teu corpo, tá? Proteína para os músculos e para manter aí o equilíbrio. E também, principalmente se você treinou, né? A proteína pós-treino, para te dar energia também. E o carboidrato também, que ele vai te dar energia ao longo do dia, tá? Então não adianta, a gente não pode deixar de comer o carboidrato também no café da manhã, porque você precisa de energia e a sua energia vem através da proteína e do carboidrato, tá bom? Então, assim, mas o meu dia foi muito corrido, eu não consegui tomar café. O ideal é que você faça então um lanche antes do almoço, tá? Mas eu não consegui nem tomar café, nem almoçar, eu vou comer 4 horas da tarde. Você fez aí um jejum, né? Um jejum. Se o teu corpo tá respondendo bem, ótimo, tá? Não vamos aí entrar nesses critérios. Mas o ideal é que você, pelo menos daí nessas outras refeições suas que vão restar, que você dê para ele a quantidade de nutrientes que ele precise, tá? Não é aconselhável que você, por exemplo, faça uma refeição no dia e nessa refeição você dá tudo aquilo que ele precisa. Deixa eu explicar direitinho. Por exemplo, eu preciso consumir aí 300 gramas de proteína. Eu não. O ideal é que essas 300 gramas seja distribuída ao longo do dia. Um exemplo. Então eu vou distribuir 50 no café, 25 no lanche da manhã, 25 no lanche da tarde, 100 no almoço, 100 na janta. Acho que eu fiz as contas certas, me lembro. Enfim. Aí eu pulei o café, pulei o lanche, pulei o almoço. Vou comer o lanche da tarde, 6 horas. E aí, nessas 6 horas, eu já vou consumir as minhas 300 gramas de proteína. Não é indicado. Eu não aconselho. O ideal é que você distribua ao longo do dia essas 300 gramas de proteína. Não coma tudo de uma vez para que o seu corpo ele vá absorvendo ao longo do dia, aos poucos, essa proteína, tá? Então, o ideal é que você tome o seu café da manhã. E se você pular o seu lanche da manhã e ir pro almoço, gente, não é tão ruim quanto você pular o seu café da manhã, tá? Então, faça aí o shake proteico e tome no café da manhã. Faça um pudim. Ó, uma dica legal, você pega o seu shake proteico, faz um pudim e deixa no outro dia, você come esse pudim, ó, rapidinho. 2 minutinhos você come o pudim, eu acho que não pode comer tão rápido também, né? Mas assim, vai comendo devagar, ou você leva pro trabalho, né? Enquanto você tá ali trabalhando, você consegue comer o seu pudim, ou leva o shake para bater no trabalho, enquanto você está ali trabalhando, você vai tomando seu shake. Lógico que isso se você, né, trabalhar no lugar que possa fazer isso, trabalhar no lugar que não pode, vai tomando no ônibus, vai tomando no carro, enfim. A gente precisa, né, dar um jeito, a gente precisa se cuidar. Então, assim, é uma das coisas que eu posso dizer para vocês. E aí, quando a gente entra nesse parâmetro aí de pular refeições, a gente entra nessa outra parte que é o planejamento e a disciplina, né? Que foi isso que falaram que, deixa eu ver se foi isso mesmo, que eu não tô confundindo, disciplina. A pessoa não tem disciplina. Então, é basicamente a mesma coisa, né? Se a gente for analisar, quando a pessoa não consegue seguir a rotina, é porque ela não tem disciplina. Porque quando a pessoa tem disciplina, ela segue a rotina, tá? E aí, uma dica que é muito, muito boa para você seguir é, por exemplo, você colar sua rotina na porta da geladeira.
é você colar a sua rotina no espelho do banheiro, é você colocar... Quando eu comecei, vou falar uma experiência minha. Quando eu comecei a fazer uma reeducação alimentar bem rígida, assim, o que que eu fiz? Eu tinha um coach também, numa época, que ele me acompanhava. E eu tinha que comer certinho, porque eu tinha que prestar conta. Era assim, gente, no final, o meu não era diariamente, como é aqui. Mas chegava no domingo, de manhã, eu tinha que prestar conta do que eu comia, eu tinha que mandar foto, eu tinha que mandar medidas também, eu tinha que mandar peso. E ele me cobrava muito, né? Afinal de contas, e ele tinha que cobrar mesmo, né? Era meu coach, eu tava pagando para isso, ele tinha que me ajudar, então eu tinha que fazer direitinho. E eu não tinha, eu pulava refeições. Assim, eu achava assim, nossa, mas eu tinha medo de comer porque eu ia engordar. E aí, eu não comia, levantava de manhã, não tomava café, treinava, às vezes não tomava meu pós-treino. Eu tomava meu shake às vezes 1, 2 horas da tarde, tinha dia eu não tomava. Eu ia comer 4 horas da tarde, na correria, às vezes eu não comia direito. Aí eu jantava, geralmente na janta eu comia mais, é lógico que eu comia mais, porque ao longo do dia eu não tinha comido o suficiente. E aí meu corpo começou a entrar meio que em confusão, né? Eu comecei a ganhar muito peso. Foi quando esse coach começou a me ajudar. E ele me passava assim, eu tinha que tomar meu pré-treino, meu pós-treino, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, janta e ceia. Eu tinha 7 refeições ao longo do dia para fazer. 7. E eu não tinha o hábito de fazer. Gente, eu fazia 1, 2 ao longo do dia. E só que eu tinha que comer, porque quando eu mandava mensagem, às vezes para ele, olha fulano, hoje eu não consegui comer, comi só uma vez. Ele rasgava o verbo comigo, que eu tinha que comer. Então, o que eu fiz? Uma dica de disciplina. Eu colocava na minha agenda do celular, gente, tem um bloco de notas, né? Quem tem um bloco de notas, ele tem agenda, você consegue colocar para ele apitar. Então eu coloquei a minha agenda no bloco de nota e coloquei, por exemplo, 5:30 da manhã, apitava, pós-treino, pré-treino. 9 horas da manhã, hora do pós-treino. 10:30 da manhã, lanche da manhã, ele apitava. 1 hora eu tinha que tomar o shake, 13 horas, hora do seu shake. E assim até o final do dia, até as 9 da noite, que era ceia, 9 da noite, ceia, eu tomava meu colágeno antes de dormir. Então eu colocava tudo no celular para despertar. Beber água, tinha lá o aplicativo da água, a cada meia hora tomar 200 ml de água, a cada meia hora, 200 ml tomar água, passava meia hora, tomar água. E foi assim que eu fui pegando o hábito da disciplina e hoje eu faço sem precisar da ajuda do celular. Até pouco tempo atrás eu ainda tinha, mas hoje eu já sei o que eu tenho que fazer, eu não preciso mais da agenda do celular. Mas quem não tem a disciplina, não consegue manter essa disciplina, uma dica ótima é isso, é você colocar no seu celular a hora que você tem que comer e o seu celular vai apitar. Só que não adianta o celular apitar e você tirar a mensagem e não fazer. Não, o celular apitou, agora eu não posso fazer meu shake, tô atendendo. Agora eu não posso fazer meu shake, tô na rua. Agora coloca lá, avisar mais tarde. Mais tarde ele vai avisar você de novo. E aí você vai fazer, até você fazer. Só não tira, porque se você tirar, você vai esquecer e você não vai comer. E tudo na vida da gente, tudo é questão de... O hábito é questão de disciplina, a disciplina é questão de hábito. Então a gente precisa, por exemplo, uma coisa muito, muito engraçada, assim, quando a gente aprende a dirigir, eu lembro quando eu comecei a dirigir, o carro não era automático, era de marcha, e toda vez que a gente ia trocar de marcha, eu olhava para a marcha porque eu não conseguia colocar a primeira, a segunda. Toda vez que eu ia fazer aquilo, eu tinha que olhar. E a gente não pode olhar para trocar de marcha, a gente tem que olhar para frente, né?
Mas antes de eu ter essa minha disciplina, antes de eu ter o hábito de trocar de marcha, toda vez eu olhava. Mas quanto mais eu comecei a dirigir, quanto mais eu comecei a pegar o carro, foi ficando tão automático que hoje todo mundo é assim. A pessoa vai dirigir o carro, ela não olha na marcha. Ela, primeira, segunda, ré, ela não olha mais. Por quê? Porque você já pegou o hábito e a disciplina das marchas. Então você não precisa mais ficar olhando. E é assim a mesma coisa com a nossa refeição que a gente faz ao longo do dia, desde a hora que a gente acorda. Gente, nós fizemos aqui o 75 Hard, que foi 75 dias, e a gente tinha ali disciplina que a gente cumprir todos os dias. E a primeira disciplina do dia era, eu tinha que acordar, subir e tirar foto, subir na balança, confundido. Eu tinha que subir, eu tô confundindo com pesar. Mas a gente tinha que a primeira atividade do dia era tirar foto. Então eu levantava da cama, ia pro banheiro, escovava o dente, colocava a roupa de academia, pá, tirava foto na frente do espelho. Isso era todos os dias, 75 dias. A gente tinha que treinar 2 vezes no dia. A gente tinha que beber 4 litros de água por dia. E a gente tinha que fazer isso. E a gente fez 75 dias. Virou um hábito, virou uma rotina, ler 10 páginas de livro por dia. Eu já não tinha mais o hábito da leitura. E hoje, parece que falta alguma coisa. Quando eu vou pro banheiro, às vezes eu pego o celular para tirar foto na frente do espelho. Eu acho que eu preciso tirar foto. Porque virou um hábito. Aquela disciplina, aquela rotina que eu tinha, ela virou hábito. Né? A rotina minha hoje, às vezes à tarde, vai dando assim 4h30, eu quero ir caminhar. Por quê? Porque a rotina, era a minha rotina por 75 dias. Então, assim, tudo que a gente faz por um período vira rotina, né? Então, é engraçado que assim, né? A vida de casado, a gente vira rotina. Se a gente não cuidar, vira rotina. E por que não comer certo? Por que não fazer a marmita, fazer os nossos lanches não vira uma rotina? Sabe por que não vira uma rotina? Eu vou falar uma coisa pra vocês que pode doer, mas é verdade. Porque ainda não é prioridade pra vocês, porque ainda não é importante. Porque quando isso virar um hábito de essencial para vocês, aí sim vocês vão ter disciplina para fazer o que precisa fazer, para cuidar de vocês. É difícil falar isso, mas é verdade. Porque a gente só aprende quando a gente leva um golpe que a gente precisa aprender. Então, assim, eu não quero de maneira nenhuma, porque todo mundo aqui são pessoas assim que eu gosto, senão não estaria aqui, né? Assim como eu, como outras pessoas colocaram vocês aqui, é porque elas têm consideração por vocês, gostam de vocês e querem que vocês aprendam, que vocês, antes de mais nada, que vocês tenham uma saúde muito melhor. Porque aqui a intenção da maratona não é que vocês percam peso também. O peso, como eu já falei várias vezes, é uma consequência. Mas o mais importante de tudo isso aqui é a saúde que vocês vão ganhar. É a saúde que vocês vão ter. E a saúde também depende da nossa disciplina, da nossa rotina, do que a gente faz, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, tá? Olha só que exemplo mais, assim, básico que eu vou dar para vocês hoje. Usar máscara. Quem gosta de usar máscara? Fala pra mim. Quem? Ninguém gosta de usar máscara, mas a máscara virou uma necessidade básica que hoje todo mundo tem que usar. Virou o quê? É disciplina. Você vai sair na rua, você tem que sair com a máscara. Virou uma rotina. Vou sair ali no portão, eu vou ter que pôr a máscara. Então a gente tem que pensar nisso, nas nossas necessidades básicas, da nossa saúde. Depende sim da nossa disciplina, da nossa rotina. E a gente consegue sim fazer, porque a gente consegue fazer outras coisas, tá? Porque eu garanto que se eu falar aqui pra vocês, vocês vão ganhar uma viagem para tal lugar se vocês fazerem isso todos os dias e mandar para mim todos os dias. Eu tenho certeza que todo mundo vai fazer.
Então, por que não fazer pensando numa coisa, num ganho que vocês vão ter lá na frente? Um ganho de saúde, de ter um corpo que responda melhor a tudo aquilo que vocês querem. O que vocês acham? Combinado? O vídeo ficou grande,